Evangelho de João, capítulo 1, você pode acompanhar com a gente pelo telão ou abrir a sua Bíblia eletrônica de papel e participar com a gente nesse momento. Vamos juntos? Acompanhe comigo. O evangelista João, ele está escrevendo o seu evangelho, ele que é apóstolo do Senhor Jesus, ele que foi discípulo de Jesus, ele está agora escrevendo também o seu evangelho. E ele diz, começa o evangelho dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nesses 12 primeiros versículos do Evangelho de João, o apóstolo João, ele resume a vida de Jesus como ser humano. Ele resume a pregação do Evangelho, a missão de Jesus. Ele declara quem Jesus é. O texto começa dizendo, no princípio era o verbo. A palavra no grego aqui, para verbo, é logos, palavra, verbo. Verbo é ação, é a palavra que exprime ação. Nós vemos no livro de Gênesis, no começo da criação, nós encontramos lá o relato que, e disse Deus, haja luz. O verbo tornou existente aquilo que não existia. Verbo, expressão da ação. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João está falando de Jesus Cristo, dizendo, o Jesus Cristo que se fez homem, ele é Deus, e ele já existia desde antes da criação, pois ele, sendo Deus com o Pai e com o Espírito Santo, lá no princípio, com a sua palavra, criou tudo o que existe. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sendo ele Deus com o Pai e com o Espírito Santo, tudo o que existe, tudo o que passou a existir por causa dele, que tudo criou. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora, o ser humano existe, e a luz que estava nele, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quando Deus cria o homem, o corpo do homem do pó da terra, sopra nele a alma vivente, a vida que estava nele, em Deus. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A palavra de Deus diz que aqueles que andavam em trevas viram a grande luz. Que grande luz? Jesus, que nasceu como ser humano, Deus que se fez humano, nasceu na pessoa de Jesus, se fez carne e habitou entre os homens, a luz resplandecendo nas trevas. Jesus que viveu entre os homens, Jesus que aqui estabeleceu o reino de Deus, pregou o evangelho do reino, foi preso, foi torturado, foi morto, mas ressuscitou depois de sepultado, aleluia. A morte não o pôde reter, as trevas não puderam vencê-lo, ele como luz resplandeceu sobre as trevas que não puderam prevalecer contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João é o João Batista, o profeta que veio anunciando que Jesus estava às portas para vir ao mundo. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. João Batista, ele pregava, está vindo aquele que é o Messias de Deus, aquele que é o Salvador do mundo. O verbo estava no mundo de João, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Embora Jesus tenha vindo e cumprido toda a profecia, todos os profetas, toda a palavra de Deus que falava a respeito dele e no Antigo Testamento, e estava à disposição de todos aqueles que religiosos e até mesmo os líderes da religião dispunha, mas mesmo assim não o reconheceram, não creram nele. O verbo estava no mundo,
O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O sistema que rege a sociedade, que engloba, que envolve os homens, envolve também a religião, a religiosidade dos homens, de tal forma, de tal modo, a tornar a religião tão formal, que leva o homem a não enxergar Deus. E a religião passa a ser mais importante do que o próprio Senhor da religião. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele nasceu no povo da promessa de Deus a Abraão, entre os judeus, mas os judeus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não agora apenas aqueles que eram descendentes de Abraão, mas a todos aqueles que nele crerem. O próprio Deus diz a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. O judeu cria que a promessa de Deus era apenas para ele, como povo descendente de Abraão. Mas Deus já mesmo lá na promessa feita a Abraão disse: Abraão, a tua descendência será tão grande que se você puder contar a areia do mar ou as estrelas no céu, você saberá quantos serão, ou seja, não será capaz você de jamais sabê-lo, porque em ti serão benditas todas as nações. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam. Você pode repetir depois de mim? Para todos quantos o receberam. Você pode olhar para quem está do teu lado e perguntar: você já recebeu Jesus? Para todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Repita depois de mim: deu-lhes o poder. Olha para quem está ao teu lado e pergunta: você já recebeu Jesus? Então você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Mas se você não recebeu Jesus, você não recebeu poder nenhum. Não é um pastor, não é uma autoridade eclesiástica, não é uma religião humana, não é uma instituição religiosa, é o próprio Deus falando através do seu apóstolo. Mas a todos quantos receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que significa dizer que nenhum ser humano vem à terra filho de Deus. Todo ser humano vem à terra criatura de Deus, como todas as demais criaturas. Como assim? O ser humano vem igual um cachorro? Não, é diferente. Vem numa condição diferente, mas como criatura, não como filho. Por que não? A palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, o criou perfeito no mundo perfeito, mas o homem ouviu a sedução de Satanás e desejou aquilo que ele não poderia ser e aquilo que ele não poderia ter. E ele pecou contra Deus. E ao pecar contra Deus, seguindo a orientação de Satanás, o ser humano se colocou debaixo da autoridade de Satanás. E a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem perdeu aquilo que ele tinha, que o conectava com Deus, a comunhão. E agora ele não pode mais. É por isso que Jesus veio a esse mundo. Veio para que tantos quantos o receberam, tantos quantos o receberem, tenham o poder de serem feitos, de serem tornados filhos de Deus, por adoção em Cristo Jesus, a saber, aos que creem no seu nome. João, o apóstolo, ele está aqui, falando da criação do homem, falando do pecado que afastou eternamente o homem de Deus, falando do plano de Deus para a salvação, declarando que Jesus, embora tendo se tornado homem, sido feito homem, ele é e era Deus encarnado, que já existia muito antes da fundação do mundo, sendo Deus com o Pai e com o Espírito, tudo criou. Ele é a fonte da vida, e ele veio para dar vida àquele que nele crer e o receber, tornar filho de Deus. Quem? Aqueles que o receberem. Eu quero te falar de um grande artista da Idade Média chamado Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, mais conhecido simplesmente como Michelangelo. Não é aquela tartaruguinha como é que é o nome do filme? Das Tartarugas Ninja, não. Esse aqui é o original, Michelangelo.
um artista extraordinário, que nasceu em 1475, lá na Itália, e morreu em 1564. Ele foi pintor, escultor, poeta, anatomista e arquiteto, e considerado um dos maiores expoentes da arte do Ocidente. Uma das suas lindas obras é chamada de A Criação de Adão. É um afresco, é uma pintura, usando-se tinta diluída em água, pigmento diluído em água, e aplicado sobre uma superfície de gesso ainda fresco, por isso chamado de fresco ou afresco. E é uma obra linda de 2,80 metros por 5,70 metros, então uma grande obra de arte em tamanho, e que foi pintada por volta de 1511 no teto da Capela Sistina, que fica na residência oficial do Papa, lá na cidade do Vaticano. Isto em 1511. O Brasil era apenas um bebê. Tinha acabado um pouco antes de ser descoberto. Lá está Michelangelo, produzindo aquela grande e extraordinária obra de arte chamada A Criação de Adão, que eu quero que você... quero dividir com você ali na tela. Você não pode ir até o Vaticano, não pode ir até a Capela Sistina, a pintura vem até você. Se puder apagar essa luz aqui de cima, para que possa ver maior nitidez ali no telão, vai ser muito bom. Eu quero que você observe bem essa obra extraordinária, desse extraordinário pintor, obrigado, chamado Michelangelo. Linda obra. Você imagina a dificuldade que deve ter sido esse negócio. Você pintar na parede, na vertical, está tudo bem. Agora imagina você ficar virado para o teto e pintando. Uma obra como essa, de 2,80 metros por 5,70 metros. Deve ter dado muita dor nas costas. E cãibra na mão. Eu pelo menos teria. Mas talvez ele não. Pintor virtuoso, artista virtuoso que ele era. Embora esta obra seja chamada A Criação de Adão, a ideia que se tem da intenção de Michelangelo é diferente. Olhando para esta imagem, para essa pintura, a ideia que a gente tem é de que, em vez de retratar a criação de Adão, Michelangelo quisesse sim demonstrar Deus tomando a iniciativa e vindo desejoso de reconstruir a comunhão com o homem que foi perdida por causa do pecado que esse homem cometeu. Por isso, a imagem mostra Deus indo em direção do homem e com o seu braço e a sua mão estendida. Mas há um detalhe nessa pintura que é muito importante mostrar. Há algo que nos chama a atenção aqui, é que Deus está com o dedo indicador esticado em direção do homem. Nós vemos que o dedo de Deus está ali esticado ao máximo, mas o dedo de Adão está com a última falange contraída. E o que é que isso nos faz pensar que Michelangelo estivesse ali retratando, não a criação de Adão, embora tenha sido esse o nome dado à obra, mas o livre arbítrio do homem, na expressão da graça, da misericórdia, do amor, do desejo de Deus, de ter o homem de volta na sua comunhão. A ideia que passa é de que se o homem quiser tocar em Deus, ele precisará esticar o dedo, mas não esticando, passará uma vida inteira sem comunhão com Deus. O texto que nós lemos do Evangelho de João nos dá conta de que, embora o homem tenha pecado e com isso se condenado a estar separado de Deus, Deus ainda assim o amou de tal maneira que veio até o homem com o objetivo de que este se reconecte com ele, e isso foi feito através de Jesus Cristo, que deixou a sua glória, se fez homem, habitou entre nós, ele veio para estar conosco. Deus fez sua parte vindo até o homem. Mas como diz o apóstolo João, ele veio para os que eram seus, mas eles não o receberam. Deus nos fez com livre arbítrio. Temos a faculdade de escolher. Escolher ficarmos apegados a este mundo. Pode colocar a primeira imagem? Escolher estarmos apegados a esse mundo e vivermos imergidos, mergulhados nessa realidade, satisfazendo a nossa carne nos prazeres sensuais desta vida, no pecado, e permanecermos separados eternamente de Deus, ou
tomarmos a atitude de receber o gesto de Deus para a nossa salvação. Lá está Adão, lânguido, como quem diz, sei não, será que vou? Está pertinho, mas só não pode encostar. Vem mais um cadinho, encosta aí. Eu estou meio cansado. Quantas são as pessoas que querem que Deus faça tudo? Quer que Deus faça tudo? Quer que Deus resolva o problema da dor de cabeça, do estômago embrulhado, a cura da pior enfermidade, a abertura das portas de oportunidade e de prosperidade, quando Deus já fez o que ninguém poderia fazer. Ele mandou o seu próprio Filho vir a esse mundo para dar salvação. Tudo que o homem tem que fazer é receber. Tem que tomar a atitude de receber o gesto de Deus para a nossa salvação. A pessoa pode ter o melhor terapeuta, a melhor formação acadêmica do mundo, pode ter o melhor qualquer coisa que seja, mas se não esticar a sua mão, se não receber Jesus, de nada adiantará, pois desde que o ser humano nasce, o seu livre-arbítrio é respeitado por aquele que o fez, o próprio Deus. Quer ir para o mundo? A escolha é sua. Quer se perder nas drogas? A escolha é sua. Quer se enveredar pela promiscuidade? A escolha é sua. Quer se tornar um alcoólatra? A escolha é sua. Quer usar as drogas? A escolha é sua. A palavra do Senhor diz, tudo que o homem semear, vai colher. Por quê? Porque ele tem livre-arbítrio. Ele pode fazer escolha. Não é o que Deus quer. Mas Deus não fez o homem para ser robô. Deus fez o homem para ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. Deus está esperando que o homem inteligentemente apenas faça o seu gesto. Porque o gesto que o homem não pode fazer, Deus fez. Deixou a sua glória e veio até nós para nos dar a salvação. Amado, você pode ter alimentado e estar alimentando a sua mente de pensamentos negativos, de crenças limitantes, de notícias ruins, de julgamentos e acusações, mas Deus continuará do outro lado, querendo lhe dar paz, equilíbrio, satisfação, uma vida de significado, uma vida de significância, mas se você não esticar a mão, permanecendo nas sombras da negatividade, Ele respeitará o seu livre-arbítrio. Terrível é ver que tem muitas pessoas que, colhendo os frutos da sua má escolha, ainda reclama com Deus, ainda ficam zangados com Deus, ainda ousam dizer que Deus, se existe, Ele é injusto. Olhe novamente para a imagem. Veja que o homem está numa posição que transmite a ideia de que ele não está se sentindo desconfortável. Na verdade, parece que ele está meio preguiçoso, como se não estivesse entusiasmado pela atitude de Deus vir até ele. Ah, é Deus? Ah. Assim está muita gente. Muita gente que diz crer em Deus, mas não se esforça para se relacionar com Ele, não se esforça para ir ao encontro dEle. Quantos crentes não leem Bíblia? Quantos crentes, grupo pequeno, isso é chato. Quantos crentes, eu vou no grupo pequeno, mas só para cumprir tabela. Quantos crentes vivem de formalismo? Quantos estão que nem o Adão da imagem? Até estica o braço. Não há nele nenhuma disposição efetiva, real, nenhuma expressão de alegria, nenhuma expressão de prazer por ver Deus vindo ao seu encontro. Como é que você está em relação a Deus? Talvez você esteja sofrendo um processo de desestímulo, de desânimo, mas ainda assim, Deus respeita o teu livre-arbítrio. Se você quiser viver novidade de vida, entretanto, é preciso que você faça a tua parte. Então, diferente do Adão de Michelangelo, se estique na direção de Deus, que já se esticou na sua direção, e Ele fez isso através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Pois por isso Ele disse, eu sou o
caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse: ninguém será alcançado pelo Pai. Ele disse: ninguém vem. Se você não vem, você fica. Jesus é quem diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o que você precisa fazer é tomar uma atitude positiva. Não é aceitar Jesus, mas é receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor. Por que único? Porque não tem outro. Ele disse: eu sou o, não tem outro. Não tem santo isso, santo aquilo, entidade essa ou aquela. É Jesus. Atos 4,12 diz: porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual se deve ser salvo. O único nome é Jesus Cristo. Ele é o único, eterno. Ele sempre existiu, porque Ele é Deus, ainda que tendo deixado a sua glória, se fez homem e habitou entre nós. Suficiente, porque a obra vicária dele na cruz pagou o preço cabal, total, para que eu e você possamos ter comunhão com Deus e a salvação e a vida eterna. A obra redentora de Cristo é suficiente, foi suficiente, sempre será suficiente, não precisa de nenhuma complementação. O homem nada pode fazer, não é necessário coisa alguma, a não ser recebê-lo como suficiente Salvador, porque só Ele pode. Mas é para receber como Senhor da sua vida. É dizer: a partir de hoje, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu e Ele agora somos tornados um só. Agora a luz de Deus habita em mim, e as trevas eu não mais tenho, e não quero nenhum pacto, nenhuma comunhão com ela. Se você ainda não fez isso, se você quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, você faz isso através de uma oração, porque Ele é Deus, ser pessoal, Ele está aqui, Ele está em todo lugar, Ele pode te ver, Ele pode te ouvir, e tudo que você precisa é falar com Ele, é dizer para Ele: Senhor, eu não vou fazer igual Adão de Michelangelo, não. Eu estou aqui, e eu estico o meu dedo, o meu braço, eu toco no teu dedo, no teu braço, eu recebo a salvação, a vida eterna. Eu quero ser tornado filho teu, em adoção por Cristo Jesus. Mas talvez você seja alguém que já até caminhou, mas se afastou, e já não vive mais na comunhão, porque o Senhor Jesus disse: assim como eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. A igreja não é criação do homem, a igreja não é criação de uma ideologia, a igreja não é a criação de um líder religioso, a igreja é a criação de Jesus, que é Deus. O apóstolo Paulo diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo, porque o Espírito Santo, que é Deus, capacita cada membro do corpo, com a capacitação que vem dele, com o fim proveitoso, de equipar esse corpo, que é a igreja, corpo de Cristo, tendo Cristo como a cabeça, para que, enquanto nesta terra existindo, possa realizar tudo aquilo que a cabeça, que é Cristo, deseja, e para o que Ele veio. E para o que Ele veio? Para buscar e salvar todos os que estão perdidos. Onde você está agora? Você está na comunhão com o corpo de Cristo? Porque Jesus disse: aquele que estiver desligado, estará desligado no céu. Não é um pastor, não é uma igreja, é o próprio Senhor quem diz. Que esse poder de ligar e de desligar está na relação e na verdade da ação que aquele que diz que um dia ter feito aliança com o Senhor e a rompeu. Você está na comunhão com o corpo de Cristo, ratificando essa aliança feita com Cristo, por tê-lo recebido como teu único, eterno, suficiente Salvador. O que foi que te fez sair dessa comunhão? Foi Cristo? Ele mesmo se amputa? Ele amputa membros de si mesmo? Não. Então tome uma posição hoje e se conserte com Cristo e receba de volta a comunhão, ou construa de volta a comunhão com aquele que tudo fez para que você tenha vida e vida eterna. Mas se você ainda não fez essa aliança, tudo que você precisa fazer é fechar os seus olhos, para que a sua atenção não seja dividida com nada mais, e dizer para Deus: e se você o quer fazer, eu te
ajudo nessa hora. É uma oração simples. Você só precisa dizer: Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, que é o Verbo, que estava com Deus, que é Deus, que é a luz que ilumina a escuridão, as trevas do pecado, para resgatar todo aquele que está perdido, separado, afastado do Senhor. Eu reconheço que eu estou assim, e eu preciso estabelecer a minha comunhão contigo. Mas eu sou pecador, e os meus pecados me separam do Senhor. Mas eu creio que o Senhor me amou de tal maneira que deu o teu próprio Filho, Jesus Cristo, Deus com o Senhor e o Espírito Santo, que deixou a sua glória e veio habitar entre nós como um ser humano, que aqui foi tentado em tudo e em nada pecou, e a si mesmo se entregou, inocente, preso, torturado, morto naquela cruz, vertendo ali o seu sangue inocente, para por este sacrifício pagar o preço total da minha dívida de pecado. E agora, Senhor, por crer neste tão grande sacrifício, nesse esforço feito pelo Senhor, para vir até mim, eu agora estico o meu braço, eu estico o meu dedo, e eu toco no teu dedo, Senhor. Eu recebo Jesus Cristo como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Eu não sei tudo o que eu preciso saber para viver esta vida em comunhão com o Senhor, que dê prazer ao teu coração, mas eu vou buscar sabê-lo, e faço contigo esta aliança, de a partir de agora, através da Bíblia Sagrada, buscar conhecer como eu devo viver, para dar prazer ao teu coração, porque eu preciso desta comunhão com o Senhor, que me faça sentir ter significado e significância nessa vida, e que quando eu partir dessa existência, possa ser recebido pelo Senhor na eternidade, para viver no céu contigo. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que eu não mereci e não mereço, e por ter sido tornado agora filho teu, pois eu creio na tua palavra, que o Senhor me recebe agora como filho teu, em adoção, o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração, se ela é fruto da sinceridade e da razão, a palavra de Deus diz que você nesse momento foi tornado filho de Deus, pois é a palavra do Senhor que lemos quando diz: mas a todos que o receberam, a estes foi dado o poder, para quê? Serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que você deve fazer a partir de agora? Vem caminhar com a gente. Nós somos a igreja de Jesus aqui nesse lugar. Nós não somos a única igreja de Jesus, nós somos a igreja de Jesus aqui nesse lugar. Nós somos a família de Deus aqui nesse lugar. E você pode ter parte conosco. Você pode também fazer parte dessa família, uma vez que agora você foi tornado filho de Deus. Então, quando terminar o culto aqui, você quer saber o que você precisa fazer para se tornar membro dessa família? Irmãos estarão aqui à frente para orar com você e para te instruir naquilo que você precisa nesse novo caminhar. Se está afastado da comunhão com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, quer retornar hoje, os irmãos estarão aqui à disposição também para receber você e caminhar com você nesse processo de reconstrução e restauração.
Amém? Você está participando com a gente pela internet, você tem essas decisões, quer tomar uma dessas decisões, tem um QR Code aí na sua tela, é para você clicar nele, ou fotografar ele, e ir para uma tela, uma outra tela, onde você vai preencher ali os seus dados e vai entrar em contato conosco. Nós vamos receber e vamos entrar em contato com você. Nós queremos ser um lugar de vida para você, para a tua família, e queremos que você possa estar conosco.